O Itadori do final de Jujutsu Kaisen pararia o incidente de Shibuya? Sim e não. Essa é a pergunta que eu responderei até o final do vídeo. Então aproveita para se inscrever e deixar logo seu like e todas essas besteiras. Mas bem, antes precisamos definir o cenário em que isso seria possível. Num cenário parecido com o de Mortal Kombat 9, onde o Yuji só daria um jeito de passar suas memórias para o seu do passado, não mudaria muita coisa, porque não necessariamente ele teria a capacidade de impedir os acontecimentos. Mas um cenário bem mais interessante é um em que não só as memórias, mas os poderes dele também vão ser transportados. Desse jeito, o Itadori teria acesso à energia reversa, expansão de domínio, soco na alma, santuário, manipulação de sangue e outros buffs de forma geral. A segunda coisa que precisamos definir é exatamente quando o Itadori receberia acesso às suas memórias do futuro. Se fosse antes de 31 de outubro de 2018, ele poderia simplesmente passar todas as informações para o Gojo e o resto da escola Jujutsu, podendo alertar sobre o que o Mekamaru tinha planejado, fazendo com que o Satoru pudesse se adiantar e ir até o local, exterminando tanto Mahito quanto Kenjaku. Logo só ficaria o resto do grupo das maldições de grau especial, os quais não iam causar muito problema, eventualmente sendo exterminados também. Nesse cenário, o Itadori é 100% bem sucedido em parar o incidente de Shibuya. Mas caso ele recebesse acesso às informações depois do Gojo ter passado pela cortina, as coisas não ocorreriam tão bem. E agora precisamos definir o que exatamente é o incidente de Shibuya. Se o evento principal fosse a prisão do Gojo, realmente não haveria nada que ele pudesse fazer. Só que um cenário bem mais interessante é pensar no Itadori recebendo seu upgrade logo após a prisão do Satoru. Então agora precisamos colocar a cabeça para pensar para definir o que exatamente ele faria com essas informações. Bem, ele saberia previamente do selamento do Gojo, antes mesmo de precisar ser avisado pelo Kokichi, podendo passar as informações com antecedência para o Nanami e companhia. Porém, o Yuji não é onisciente. Ele não poderia, por exemplo, avisar para o Nanami sobre o Daigon e o jogo, ou para o Megumi sobre o encontro dele com o Toji e o Loirinho, já que ele não chegou a saber sobre essas coisas. Então a única informação relevante que ele teria era de que o Mahito e o Sukuna estariam diretamente ligados aos seus destinos, mas esses acontecimentos poderiam ser evitados por ele. Isso levaria ele a adotar uma postura bem mais cautelosa, para evitar a baixa dos seus amigos. Porém, devido à necessidade de se combater outras frentes e espalhar as forças, a decisão seria ele ficar sozinho, enquanto o Megumi e o Ino fariam parte como reforço de outras equipes. O primeiro embate que ele teria seria contra um grupo de feiticeiros criminosos. Por ele estar sozinho, ele conseguiria facilmente já dar cabo tanto da velha quanto do neto dela. E por já saber sobre o segredo da técnica de inversão, o Mario que te comeu atrás do armário também já ia de Vasco rapidinho. Após isso, ele teria seu combate contra Chozo, e aqui as coisas ficam bem mais interessantes, já que o Itadori sabe que o Chozo é o seu irmão, mas o contrário não acontece. Então ele ficaria com desejo de vingança independente disso. O Itadori até poderia tentar explicar para ele, porém o mais provável é que o Chozo não acreditaria e ficaria ainda com mais raiva, achando que o Yuji estaria mentindo para ele. E apesar de não querer, o Itadori acabaria nocauteando ele sem dificuldade, vamos ser bem sinceros. E talvez o Chozo poderia ter um momento de conexão com o Itadori aqui, da mesma forma que rolou na luta final contra o Sukuna, tendo acesso à informação de que o Itadori era seu irmão. E como o Itadori não foi desacordado pelo Chozo, as filhas do gueto não conseguiriam dar para ele os dedos do Sukuna, fazendo com que o jogo não percebesse a presença dele, para ele conseguir dar o resto dos dedos. Sobre a situação do grupo do Nanami, as coisas rolariam um pouco diferente, já que pelo neto da feiticeira não ter conseguido incorporar o Toji, o grupo da Maki acabaria ficando sem solução para o Daigon, já que foi o Toji o responsável por eliminar ele. Mas com a ajuda do Megumi, eles poderiam sair da expansão, mas é difícil de acreditar que eles conseguiriam lidar com duas maldições de grau especial, principalmente após estarem muito enfraquecidos por conta do domínio. E provavelmente o resultado não seria diferente do anterior, com a exceção de que o Megumi não teria o Toji para salvar ele, então ele também iria para brasa, a menos que o Itadori conseguisse impedir, já que provavelmente ele estaria perto daquele local. Mas será que o Itadori conseguiria lidar com duas maldições? Ou pelo menos com a ajuda do grupo? Eu acredito que sim. Existe uma página extra presente nos volumes físicos de Jujutsu Kaisen, que revelam que o jogo é bem mais fraco do que a Hanami no quesito resistência, fazendo com que ele tivesse ido de Vasco na hora que ele fosse atingido pela sequência de raios negros do Yuji. Então, o Itadori teria, sim, uma boa forma de conseguir exorcizar ele. E como o Daigon estaria sofrendo dos efeitos da sua técnica de estar exausta, ele seria alvo fácil. Mas será que o Itadori conseguiria acompanhar o jogo que vemos em Shibuya? Para verificar isso, precisamos comparar a performance de cada um com um elemento em comum, o Sukuna. O jogo não foi capaz de acertar o Sukuna de 15 dedos em nenhum momento durante a batalha que eles tiveram em Shibuya. E não é como se o Sukuna estivesse levando o jogo a sério também. Ao contrário do Yuji, com o qual o Sukuna não gostava de brincar e só queria ver ele caído no chão logo. E lembrando que o Sukuna de Shinjuku era o de 20 dedos, bem mais forte do que esse que a gente vê lutando contra o cabeça de... E o Sukuna não tinha motivos para simplesmente se deixar ser acertado pelo nosso protagonista, já que os socos do Yuji afetavam diretamente a fronteira das almas entre a dele e a de Megumi, comprometendo a reencarnação dele.
Então, apesar da velocidade do cabeça de Monte Fuji, o Itadori não teria problemas para o acompanhar, acertar nem causar dano, já que ele não chegou a esse ponto nem com o Rei das Maldições, podendo causar um 50-50 a qualquer momento engatando uma sequência de raios negros. Mas outro fator que precisamos analisar é a resistência. Será que o Itadori conseguiria suportar os ataques da técnica de chamas do jogo? Acredito que sim também. Fora o Gojo, o Itadori foi quem mais durou na luta contra o Sukuna lá em Shinjo. E sem considerar a resistência contra os cortes, já que ele tem uma vantagem natural por ter sido hospedeiro do Sukuna, ele conseguiu durar bem mais em comparação com a Maki, por exemplo. Após ter tomado o raio negro, ela ficou fora durante um bom tempo no combate, enquanto Yuji tomou um raio negro do Sukuna como se não fosse nada. Raio negro esse que conseguiu tão bem debilitar o Todo, que é uma montanha de músculo pura. E mesmo considerando a vantagem natural dele contra os danos do santuário, precisamos considerar tão bem que ainda é o santuário do Sukuna. Mesmo enfraquecido, ainda é superior ao que a maioria dos personagens consegue fazer. Sem falar com o quão bem ele lidou com a manipulação de sangue, considerando que ele ficou bem mais forte. Sua intolerância à dor é algo absurdo, conseguindo continuar lutando mesmo com um ferimento interno, sem olho, com boca rasgada e daí para baixo. E precisamos lembrar que ele conseguiu refinar o seu uso de energia reversa, ao ponto de conseguir regenerar a ligação com os membros perdidos usando a manipulação de sangue. Então eu realmente não consigo ver como que as chamas do desastre do jogo iriam parar o Yuji, sinceramente. Mas o ponto que poderia definir esse confronto são as expansões de domínio. E aqui entra uma questão: quem tem a expansão mais refinada? O jogo, com toda certeza. Eu tenho um headcanon de que o jogo é a maldição mais velha que vemos na obra. Ele apresenta isso muito bem com a estética de idoso dele, com o cachimbo e a bengala. Isso explicaria o porquê dele parecer ser a maldição mais forte de todas. Ele teve tempo de sobra para refinar sua técnica com barreira, ao contrário do Yuji, que aprendeu apenas o básico do básico com o Kusakabe, e só conseguiu expandir porque o Sukuna estava com a técnica exausta. Mas o Itadori tem um domínio simples, que talvez seja um dos melhores da obra, que conseguiu resistir um bom tempo contra o santuário malevolente do Ryomen. E de novo, apesar do domínio dele estar enfraquecido naquele momento, ainda é a expansão de domínio do Sukuna, sendo infinitamente superior à da maioria dos personagens mesmo naquele estado. Então, se o novo estilo das sombras foi capaz de resistir uma quantidade de tempo, mesmo que seja mínima contra o Mizushi, eu tenho plena convicção de que seria tempo suficiente para o jogo ser esbagaçado na porrada. Conclusão: pro beta nunca sobra nada. Então o Itadori já conseguiu salvar o rabo de 4 pessoas até esse momento, mas as coisas só ficam mais interessantes. Pelas filhas do Geto não conseguirem dar os dedos do Sukuna pro Yuji, o Sukuna não iria despertar. Então aqueles dedos ficariam perdidos, enquanto o colégio Jujutsu conseguiria recuperar o resto que estava com o jogo. Por consequência, a luta entre o Mahoraga e o Ryomen não iria acontecer, fazendo com que a vida de milhões de pessoas fosse poupada. E por Shibuya não ficar destruída, a economia mundial também não teria o baque que teve. Nem traria um escândalo mundial ao ponto de fazer a feitiçaria se tornar um conhecimento público. Depois disso, resta apenas mais uma frente antes do Big Boss Kenjaku, o Mahito. E com certeza o Itadori faria questão de tratar desse assunto individualmente. E a batalha entre eles seria bem interessante de ver, já que eles já lutaram no passado, mas agora temos algumas diferenças. Eles já se demonstraram bem parelhos até mesmo com o Yuji daquela época. Todos os ataques que ele conseguia formar com a transfiguração inerte não surtiam efeito nenhum no Itadori. A única forma que ele conseguiu achar de ter uma superioridade foi abalando o espírito do Yuji, mas é provável que a batalha não iria se estender ao ponto da Nobara ter que participar dele. Pelo Itadori conseguir chegar ao ponto de dar socos na alma de forma consistente, de forma bem eficaz, o Mahito teria bem mais trabalho. É mais provável que até mesmo ataques que não fossem raios negros acabassem machucando bastante. Além do voto do desmantelar que afeta a alma, que ele também poderia usar e causar bem mais dano. Sobre um duelo de expansões, eu realmente acredito que eles são bem iguais. Então é provável que ambas as expansões se anulassem, assim como aconteceu entre Yuta, Ryu e Yuro. Logo, não seria um fator com o qual eles poderiam contar. Ao meu ver, a vitória do Yuji seria questão de tempo, honestamente. Com isso, nem mesmo Todo precisaria intervir, fazendo com que ele não perdesse seu braço permanentemente e a Nobara não ganhasse a skin de pirata. E logo após isso, as únicas frentes no grupo das maldições que resta são 2 feiticeiros, Kenjaku e Uraomi. Enquanto no lado dos feiticeiros, temos Itadori, Megumi, Nanami, Nobara, Todo, Naobito, Maki, Chozo, Ayuki, que chegaria mais tarde, eventualmente o Yuta e o resto da Gentara. Claro que com algumas ressalvas. Naobito mesmo estaria sem um braço, mas ainda é um aliado forte. E aqui temos alguns possíveis cenários, mais especificamente 3. O primeiro é numa possível luta apenas da Uraomi contra a galera. E essa batalha não seria tão fácil na real, já que Uraomi é um baita feiticeiro, com uma técnica muito problemática. A formação de gelo permite o que chamaríamos em alguns jogos de crowd control, que é basicamente a capacidade de afetar negativamente uma quantidade grande de alvos, principalmente criaturas mais fracas. Então, parte daquela galera, principalmente os mais fracos, poderiam acabar sofrendo baixa no combate. Só que
Apesar do enfraquecimento do Yuji por conta das lutas anteriores, é difícil crer como que os feiticeiros como Todo e Yuki não conseguiriam lidar com ela. Então, apesar de poder oferecer um pouco de perigo, é difícil acreditar que os mocinhos não sairiam na vantagem. O segundo cenário é um onde Uraumi não se interessa pelo combate, sobrando apenas para o Kenjaku lidar com a situação. E aqui o buraco é mais embaixo. Por ele não ter provavelmente absorvido uma Rito, ele poderia entrar em modo de loucura total. E só de cachorrada por terem arruinado o plano pelo qual ele deu tudo, querer mandar um time de reserva inteiro pro Vasco. E por ele ter a expansão sem barreiras, ele poderia ser um problema desgraçado para geral ali. Mas como a expansão sem barreiras do Kenjaku não parece ter um alcance tão grande quanto a do Sukuna, feiticeiros como Kusakabe e Yuji, têm domínios simples mais poderosos, poderiam ter alguma chance de querer lidar com ele. E assim que a expansão fosse desfeita, provavelmente por conta do limite de tempo, ele não renderia tanto nesse combate, contra tantos feiticeiros. Tendo em vista que apenas a Yuki e o Chozo foram capazes de cansar bastante ele. Mas com certeza o Kenjaku conseguiria causar uma quantidade maior de baixas, seja com a técnica antigravidade revertida, seja com a manipulação de maldições. Então esse resultado não seria muito bom, já que o incidente de Shibuya não seria completamente impedido, mas seria melhor do que o resultado original. O terceiro e pior cenário é uma batalha onde os dois estivessem juntos, e esse é mais difícil de analisar. A esse ponto, o menino Itadori não seria capaz de muita coisa, tendo suas técnicas muito exaustas, além do seu cérebro, por conta dos usos da expansão de domínio anteriormente. E é provável que ele já não teria mais muita energia amaldiçoada ou disposição física. Então teremos que contar muito mais com os outros. E se formos fazer uma comparação como cada um dos grupos performou contra esses chefões, é provável que os dois sozinhos conseguiriam dar cabo do resto dos feiticeiros. Mesmo assim, eu acho que as chances estão bem mais pro lado dos bonzinhos, principalmente pela vantagem numérica do que qualquer outra coisa. Principalmente se a luta se encaminhasse para ser baseada em quem resiste mais. Mas, com certeza, muita gente perderia a vida nesse processo. E se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que o destino da Yuki seria o mesmo, já que por conta da sua posição de grau especial, ela se colocaria como linha de frente, estando bem mais sujeita a se lascar. Depois viria o Chozo, seja ficando fraco demais, da mesma forma que foi quando ele enfrentou o Kenjas, seja protegendo o Yuji de ida de vala. O Naobito também, por já estar bastante debilitado e não ter o seu braço, não conseguindo usar a sua técnica da melhor forma possível. Fora isso, personagens menos relevantes e mais fracos como a galera de Kyoto seriam pegos também no fogo cruzado. Mas em compensação, essa meio que seria a batalha final de Jujutsu Kaisen, já que o Kenjaku não teria uma Rito para usar a transfiguração inerte e dar início ao jogo do abate, e foi possível salvar a maior parte das pessoas. E as baixas que eu estimei já aconteceriam de qualquer forma. No balanço geral, o impacto do Yuji foi muito mais positivo do que o esperado. Então eu diria que sim, o Itadori do final da obra seria sim capaz de parar o incidente de Shibuya. Porém, isso não é tão positivo assim, já que o Gojo ainda está selado. E já que a Hana não teria o Kenjaku com o toque transfigurador para ativar sua técnica amaldiçoada, ela não poderia desfazer o reino da prisão para salvar o Satoru. Então o Colégio Jujutsu teria que achar uma forma alternativa para libertar o feiticeiro mais forte. E caso eles não conseguissem, provavelmente ele estaria condenado a uma existência miserável, sendo deixado para enlouquecer por toda a eternidade no Gokumon Kyo.